Este é o programa PRF Cidadã, uma parceria entre a UERN e a Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte. Nesta edição saberemos mais sobre os cuidados que o condutor deve ter ao dirigir. Uso de celulares, comidas, calçados adequados e a forma correta de transportar bagagens e até animais domésticos. Acompanhe agora a nossa reportagem sobre o tema. O ato de dirigir requer muita atenção por parte do condutor, mas as armadilhas que o motorista pode encontrar no próprio veículo são muitas e elas podem tirar a concentração. E uma das coisas que mais chama a atenção no motorista nos dias de hoje é o celular. Nós fazemos a fiscalização de trânsito, é uma das infrações mais corriqueiras, né, aqui no trânsito moçoroense. Acho que em média numa fiscalização diária, acho que gira em torno de um percentual bastante elevado de notificações que nós fazemos com o pessoal falando ao celular. Uma infração bastante grave assim, em termos de condução para o trânsito e segurança viária, né? Porque a partir do momento que o condutor ele está falando ao celular, ele perde a atenção ao volante. Volante e celular, uma união perigosa e fácil de observar em qualquer lugar do Brasil. Difícil é fazer o motorista confessar a infração e assumir o risco. O senhor atende celular quando está dirigindo? Não, atender não, aí é fraco. Quando o telefone toca, a gente olha, se for alguém importante, a gente para de um lado e a gente vai e atende aquela pessoa. Mas também se não for importante, a gente olha aqui e joga o telefone lá de novo, viu? Mesmo quando está parado no sinal, o senhor chega a olhar ou conversar, mandar mensagem, coisa desse tipo? Não, mensagem negativa, mensagem jamais. Quando o senhor está dirigindo, o telefone toca, qual a reação do senhor? Não atendo. Eu não atendo o telefone dirigindo e não é certo. Eu não aconselho ninguém a atender telefone dirigindo enquanto dirige, porque pode provocar acidente que tira a atenção do motorista. Outras atitudes que muitos consideram menos importantes, como dirigir com uma só mão no volante, usar sandálias inadequadas, comer ou fumar enquanto dirige e até mesmo transportar seu animal de estimação solto dentro do veículo, podem gerar infrações e acabar pesando no bolso do motorista. O programa PRF Cidadã recebe o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Aliatar Gibson. Inspetor, descuidos ao volante são sempre comuns, né? Eu gostaria que o senhor falasse aí quais são os mais frequentes, assim como a gente abordou na reportagem. Como a gente sabe, hoje os acidentes de trânsito eles são provocados por inúmeros fatores. E um deles é que a gente enquadra como a falta de atenção. E a falta de atenção hoje, ela está refletida justamente no que foi abordado na reportagem, a questão da utilização do celular, enquanto dirige, a utilização não só falando, mas também teclando, né? A falta de condições, né, de observação do fluxo de uma forma geral, trazida pelo quê? Trazida pela presença de animais dentro do veículo, a questão de você estar mexendo numa bolsa, mexendo em algum utensílio que fica solto dentro do carro. Então todos esses fatores levam o indivíduo, o condutor, no caso específico, a tirar a mão do volante e principalmente tirar a atenção, né, na via e consequentemente no que ele está fazendo ao dirigir o veículo. Muitas pessoas não sabem que existem regras para bagagens. Quais são as regras para bagagens? Bem, a bagagem ela tem locais específicos para ser colocadas, né? Então tem o bagageiro, tem o porta-luvas e quando não adequada a colocação desses materiais nesses locais que são destinados para isso, para a guarda das bagagens, que elas sejam acondicionadas em locais que, no caso de uma frenagem brusca, ou então de uma manobra arriscada, ou no último instância, num acidente, eles não venham a colidir contra os passageiros ou contra o condutor. Em relação aos animais, como é correto transportar junto aos passageiros? Bem, animais a gente tem uma gama infinita, né, de tamanho, de comportamento, né? Então o ideal é que os animais, eles como os passageiros, fiquem adequadamente colocados nos veículos, né? Presos ao cinto de segurança ou então naquelas caixinhas de transportes. Por quê? Porque na hora, por exemplo, se você para em algum local ou se, por exemplo, vai passando por um local que chama a atenção desse animal e ele porventura venha para frente do condutor, ou então ele comece a latir, então ele pode tirar a atenção do condutor e consequentemente provocar um acidente. Em relação aos calçados, o que o condutor deve calçar para dirigir de forma segura e correta? Bem, os calçados, a gente entende que os calçados eles têm que estar fixos no pé, principalmente as mulheres que gostam de usar o salto alto, e que esses calçados, ao estarem fixos, eles evitem, né, de fazer um anteparo nos pedais do veículo. Então, veículos que estão soltos, que têm algum tipo de fivela, que esteja desabotoada,
né, que eles sejam muito altos, né? Então esse tipo de calçado, ele tem que se adequar à condição que você tem de pressionar os pedais, né, que você vai utilizar durante a circulação no veículo. Usar o celular ao volante, afinal, pode ou não pode? Vamos mostrar para você a forma correta de utilizar esses objetos ou não ao volante. É hora de esclarecer essas dúvidas de uma vez por todas. Um dos maiores fatores que fazem com que os condutores se envolvam em acidentes são justamente essa falta de atenção, provocada exclusivamente pelo uso de aparelhos celulares. Hoje, com a questão do WhatsApp, né, as pessoas param de prestar atenção na condução de uma forma geral para ficar prestando atenção a vídeos, né, passar mensagem, digitar as mensagens. E uma pequena falha, né, uma pequena perda ou distração do condutor, perda da atenção ou distração do condutor, faz com que ele perca a sua rota e provoque um acidente que na maioria das vezes é grave, no caso de uma rodovia federal, onde a velocidade é bem maior. Uma vez em situações nas quais ele tem que atender o acidente, tem que atender o telefone de forma urgente, então a melhor coisa que ele tem que fazer é justamente parar no acostamento. Então ele vai indicar, né, a parada, uma vez o telefone começa a tocar, inclusive para olhar quem é necessário que ele pare todo o veículo, saia do fluxo, coloque o carro, no caso específico, travado, né? No caso específico a gente bota o freio de mão ou trava o veículo, para que ele não tenha, na hora de estar falando no telefone, a distração do veículo continuar andando, se for no caso de uma ladeira, ele não perceber. Então ele para, olha o telefone tocando, pega o telefone, né? Olha quem é, atende e fala normalmente, né? Então ele está parado, de preferência ele já tenha ligado também o pisca-alerta, para mostrar que ele está parado, né, imobilizado no acostamento. E aí ele faz a ligação que ele tem que fazer, né? Rapidamente ele sai. O ideal é que as pessoas também não passem muito tempo falando ao celular parado no acostamento, né? Porque o acostamento ele é para paradas transitórias, justamente como essa. O ideal é que ele não atenda. Em alguns veículos, né, que no caso específico tem sistemas mais sofisticados de comunicação, nós temos um sistema Bluetooth acoplado ao próprio painel do veículo. Pronto. Então, situações como essas, né, que o veículo ele dispõe desse dispositivo, a gente pode atender sem precisar nem tirar a mão do volante. Então, no próprio volante já vai ter a tecla aqui que a gente aperta e atende o telefone de forma adequada. Alô? Alô? Então, a gente consegue falar normalmente. Pode falar. Olá, inspetor. Beleza? Então, no próprio sistema de comunicação do veículo, a gente tem condição de conversar normalmente no telefone, sem que necessariamente a gente tire as mãos do volante, como se a gente estivesse com a pessoa dentro do próprio carro. Então, nesse caso, como em outras situações, a gente tem como conversar normalmente. Agora, o ideal é que evite ligações que tenha um certo apelo emocional, onde as pessoas realmente fiquem muito envolvidas com a comunicação que vai estar sendo feita, inclusive pelo próprio sistema de alto-falante do veículo. Para quê? Para que ele não perca justamente a observação do trânsito de uma forma geral. E mesmo esses sistemas, eles trazem esse risco, né? Porque as pessoas conversando, se distraindo, elas podem realmente se envolver em acidente de trânsito. O ideal é que as pessoas elas evitem de ter esses efeitos distratores, né? Questão de alimentação, de bebida, de comida, de fumar, quando estejam dirigindo, para evitar justamente esse risco de acidentes bem maior. Podemos analisar os erros mais comuns cometidos pelos motoristas e entender os cuidados necessários ao dirigir. O nosso encontro é semanal. Você pode participar sugerindo temas ou trazendo dúvidas. Educação no trânsito, você vê aqui. Até o próximo programa.